que eu sou assim, gente? Por que eu venho contar essas coisas aqui na internet? Mas eu tenho mais uma fofoca. Conta. O que fala? Pra quem não me conhece, eu sou a Priscila Maria. Pra quem me conhece, eu também sou a Priscila Maria. Vim contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo, mas que me deu um super estalo pra fazer esse vídeo e desenvolver algumas coisas na terapia. Então é aquele vídeo que eu falo pra poder me escutar também. Eu fui num evento aqui em São Paulo e é um evento maravilhoso que acontece uma vez por mês. E aí tava tendo roda de samba. Eu não vou falar o nome do evento. Quando eu olho pro outro lado do evento, juro, eu acho que eu vi o cara mais lindo que eu já vi na minha vida. Primeiro eu pensei duas coisas. A primeira foi, essa pessoa existe? De tão linda. A segunda foi, esse é o cara mais lindo que eu já vi. E aí, eu fiquei assim, hipnotizada e falei, vou ficar olhando, porque eu não sei quando eu vou ver esse cara de novo, então eu vou ficar encarando a noite inteira. Safada! Mas assim, sem intenção nenhuma de chegar, sabe? Só olhando meio. E aí as meninas até perguntaram, Priscila, o que você tá olhando? Eu falei, eu tô olhando pra um cara muito lindo. Teve um momento que ele parou na nossa frente, eu falei, é agora, eu vou ficar aqui encarando ele a vida inteira. Só que ele olhou, ele percebeu, porque eu não tava nada discreta. E eu tive que desviar e fiquei muito chateada, porque eu não podia mais ficar contemplando aquela obra de arte. Teve um momento que ele parou na nossa frente e a minha amiga estava filmando ali o samba de roda. Ele perguntou se queria que ela saísse da frente, ela falou que não. Se apresentou e começou a apresentar a gente. E quando ele chegou para se apresentar, eu olhei para ele e quando eu abri a boca, eu falei, eu acho que você é o cara mais lindo que eu já vi na minha vida. Juro que eu ia consertar. Abri a boca e falei de novo. Eu não consigo parar de te olhar. Now the world don't move to the beat of just one drum. Eu acho que eu fiquei pensando tanto tempo nisso que na hora de eu falar algo socialmente aceito, que é meu nome, eu falei o que eu tava pensando. E isso fez virar uma chave, porque eu refleti no dia seguinte o porquê que eu falei isso pra ele. Primeiro, que ele era muito bonito. Segundo, porque eu tava muito bem e tô muito bem comigo mesma. Quando você tá bem consigo mesma, quando você se respeita, se aceita e se gosta, você não tem medo de rejeição. Eu não fiquei com medo da reação dele, não fiquei receosa do que ele ia pensar sobre mim, sabe? Quem é essa garota tá dando em cima de mim? E eu nem tava dando em cima dele. Ele nem é o meu tipo, sabe? Só que realmente o cara é muito gato. Eu não tive tanto receio do que ele ia pensar sobre mim, porque eu sei o que eu penso sobre mim. Eu sei o que eu gosto em mim, sei as coisas que eu não gosto, que eu tô querendo mudar. Essa autoestima que foi construída, e ela é construída no dia a dia, que eu entendi que não é só sobre o que a gente pensa sobre a gente, porque isso é muito perigoso, tá? A gente não é tudo que a gente pensa sobre a gente, não. A gente é tudo o que a gente faz pela gente, do que a gente vai entendendo, do que a gente vai compreendendo, dos nossos hábitos do dia a dia, das escolhas de comida, exercício, trabalho, desenvolvimento, escrita, tudo que a gente vai fazendo pela gente, tudo que a gente se coloca é um carinho. Quando a gente se exige, quando a gente tem responsabilidade, quando a gente tem constância, a gente está se respeitando e a gente está se escolhendo cotidianamente. Isso me ensinou muito sobre performance. Eu não tô querendo ser e performar algo do que pensam e do que querem. Eu não vou me montar, eu não vou deixar mais evidente uma característica minha porque eu acho que é isso que a pessoa quer ver em mim. Eu vou expor o que eu tô à vontade de expor. Eu vou falar o que me deixa à vontade para me relacionar com outra pessoa. Porque o que eu sempre tive medo não é o que o outro vai pensar sobre mim. O que eu tinha medo antes era o que eu tava pensando sobre o que o outro ia pensar sobre mim. Entende a diferença? Eu não vou mais submeter a minha pessoa a esta humilhação. A Vera Iaconelli fala isso. Você não vai ser nem o que você quer ser. Imagina ser o que o outro quer que você seja. E o outro não quer que você seja nada. A verdade é que tá todo mundo muito mais preocupado consigo mesmo, muito mais preocupado com o que outra pessoa tá pensando sobre ele. O outro tá muito mais centrado nele mesmo do que em você. Então, além disso ser uma grande segurança, é também de um egocentrismo que a gente precisa dar um corte, que a gente precisa aparar as nossas asinhas e não achar que é o centro do mundo de outra pessoa. Quando eu abro as minhas vulnerabilidades, eu entendo que o erro, ele é genuíno. E isso eu aprendi nas artes cênicas. Quando a gente está dentro de um personagem, dentro de uma cena e acontece algo fora da curva e a gente tenta salvar a cena fazendo algo, fica vivo, porque a gente sabe que a gente errou, mas que a gente tá vivendo algo ali dentro da cena, dentro daquele universo. O erro é a única coisa que é sua.
É a única coisa que é verdadeira, é a única coisa que pega dentro de um inconsciente e te joga no momento. Entender as coisas que eu ainda não sou capaz de fazer, ou que eu não sou capaz de entender, que são as minhas vulnerabilidades, que são vistas como defeitos, mas talvez sejam só qualidades e características que ainda não foram desenvolvidas. E quando eu entendo isso e paro de buscar, eu compreendo que não tem cura. Não existe cura para aquilo que não é doença, para aquilo que não se precisa consertar. Eu entendi que me estabelecer dentro de mim, compreender mais de onde vem isso e compreender também as pessoas que me rodeiam. Eu comecei a escrever sobre as minhas amigas. Eu coloco o nome delas e faço uma lista de características que elas têm, coisas que eu admiro muito. Quando eu li aquela característica e eu vejo essas pessoas maravilhosas, e dizer que eu não só acho elas maravilhosas, como algumas vezes eu me sinto muito pressionada por elas, porque são mulheres grandiosas, são mulheres que estão fazendo grandes feitos. Gente, se vocês souberem, assim, um dia eu vou fazer um vídeo sobre elas, vou colocar as fotos delas aqui, se elas me permitirem. São mulheres conhecidas, são mulheres que não são conhecidas, mas são mulheres que estão fazendo coisas muito grandiosas. São mulheres que estão sendo um divisor de águas na geração. E quando eu vi todas aquelas características daquelas pessoas e falei, essas pessoas me querem na vida delas? Meu Deus, então eu sou maravilhosa também. Sim. Eu tenho características que são valorizadas, que são legais. E aí, quando você se dá conta que você é querida por quem você quer bem, quem você admira, nada te para. Mas isso é um trabalho. E trabalho cansa. Trabalho é hábito. Trabalho é dia a dia. Eu não posso chegar aqui e dar uma fórmula, dar uma receita, dar o caminho dos tijolinhos amarelos, porque não é assim que acontece. Eu sei que o dia a dia é difícil e tudo grita no mundo coisas que a gente precisa consertar, coisas que a gente precisa ser, coisas que a gente precisa encontrar para ser a nossa melhor versão. Quando a nossa melhor versão nada mais é do que o agora, que é viver a sua vida da melhor maneira possível, que é o presente. Às vezes é aqui produzindo, às vezes é descansando, às vezes é assistindo uma série, passando o dia pensando. Os seus 100% às vezes pode ser só 30%. Você só pode dar aquilo que você consegue. Às vezes você consegue dar mais e não dá, mas é uma questão de hábito. E eu acho que a gente pode se julgar menos, eu acho que a gente pode ser mais generosa com cada etapa da vida que a gente tá. A gente só não pode ter medo de perguntar o porquê. A gente não pode ter medo de se encarar. O maior privilégio que eu conquistei em 2025 foi me sentir confortável na minha própria pele. E isso é o que eu desejo para todo mundo que me segue aqui. Comenta aqui como tá sendo para você, o que você tá buscando, o que você tá fazendo por você, ou se você ainda não se sente pronto. Me segue lá nas redes sociais, que lá a gente também vai bater um papo, e se inscreve aqui no canal. É aqui rapidinho, é de graça, não paga nada. Você se inscreve. Ô, minha gente, vamos todo mundo me ajudar fazendo mutirão? Você ativa o sininho e o YouTube sempre vai entregar pra você quando eu fizer vídeos novos. Até o próximo vídeo, um beijo. Tchau.